episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é a minha amada, querida, fantástica esposa, Dona Rebeca. E estamos alegres que vocês estão conosco para esse episódio também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a língua e a criação dos nossos filhos, continuando falando sobre a criação dos nossos filhos. Mas antes disso, deixa eu ler aqui em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Aqui na Bíblia nós vemos que se você quiser ter uma vida boa, e é claro, nós como pais queremos que nossos filhos tenham uma vida boa, que eles gostam da sua vida, que eles gostam das bênçãos que eles vão desfrutar. Aqui nós vemos que parte disso vai ser, ou só vai ser possível se nós ou eles aprendem, sabem como controlar a língua, refreando de falar o mal, ali também fala sobre a mentira, né, o engano. E nós vivemos numa sociedade hoje, infelizmente, que o engano, a mentira é comum. Nós vivemos o dia a dia. Você vai para uma loja, se pergunta quando vai chegar o próximo, seja lá que tá faltando ali. Eles falam, a maior parte das vezes, o que eles querem, o que você acha, o que eles acham que você quer ouvir. Eles não estão preocupados de contar a verdade, não estão preocupados de falar, não, isso aí só vai chegar mês que vem. A preocupação é de te agradar através do que eles acham que você quer ouvir. Então, as nossas línguas, nós não temos aprendido e temos esquecido. Nossa geração, e é claro, a geração futura também, infelizmente, não está sendo ensinada isso. Nós temos que ensinar os nossos filhos, bem de pequeno, a importância de controlar a língua, a importância de não mentir, a importância de usar a língua como Deus quer que nós usamos. E desta forma nós vamos poder, como a Bíblia nos ensina, dar uma vida melhor para os nossos filhos se eles aprendem a controlar e a usar a língua corretamente. Sim. Nós estamos falando agora sobre crianças. Nós já falei que desde o nascimento os nenéns estão mentindo. Eles estão chorando para coisas e está parecendo que eles estão em dor, mas não é. Ok? Nós estamos falando mais sobre crianças quando eles começam a falar mesmo, de falar na verdade. Então, esse pode ser entre 2 anos ou mais tarde 4 anos. Se eles não estão conversando muito bem com 4 anos, leva para o médico, alguma coisa está errado. Mas entre 2 e 4 anos de idade, eles desenvolveram muito na área de falar. E é incrível como a primeira coisa que eles aprendem de falar normalmente é não. E outro, meu. Tudo chato. Eles não aprendem de falar amor ou mamãe gentil. Eles falam mamãe. É feio. Então, vamos falar sobre essa época quando eles começam a rebeliar já, falando não, ou pegando coisa meu. Esse tipo de atitude errado que entra nessa idade. Gente, mentiras não é brincadeira não. Mas, vamos ficar honestos. Quando você entrar na sala e você vê que tem um monte de bolachas, partes de bolachas que está na mesa, o rosto dele é sujo, os mãos são sujos, e você pergunta para eles: você comeu essas bolachas? E eles olham para você. Alguns, graças a Deus, têm um pouquinho consciência e eles esperam antes que eles mentem. Outros, infelizmente, nem esperam. E falam: não. Ok, esse não é engraçado. Não. Nós podemos sentir que é engraçado. Que fofinho. E eu estou cansado demais de mamães pegando o celular e gravando isso, perguntando para ele: você comeu a bolacha? E ele: não. E colocando aí kkkk.
Esse não é engraçado, gente. É incrível pra mim. Conversa com qualquer pessoa, hoje em dia, em qualquer país no mundo. Mas especialmente no Brasil, que fala: o governo é chato, todo mundo mente. Onde esse começou? A gente criou esses. O governo, nós temos que lembrar que o governo é refletindo o seu povo. Se o governo está cheio de mentirosos, desonestos, é porque nós, o povo, somos desonestos e mentirosos. Nós elegemos quem nós somos, geralmente. Então, nós temos um país corrupto. Sim, temos. Concordo completamente com isso. Nós temos um monte de políticos que não sabem falar a verdade. Concordo com isso. Mas por quê? Porque nós, como pais, não ensinamos os nossos filhos a não mentir. Nós não ensinamos os nossos filhos a usar a sua língua corretamente. E eles se desenvolvem no que nós somos e que nossos políticos são. Então, não pense que os políticos são da forma que eles são simplesmente porque eles são políticos. Não. Todos que nós estamos elegendo, Sim. quase todos que nós estamos elegendo no dia de hoje, são dessa forma. Por quê? Porque quase todas as pessoas que correm para partido político é corrupto. Por quê? Porque a maior parte da população é corrupta. Então, para isso mudar, para o Brasil ter uma transformação no seu governo, vai ter que ter uma transformação na forma que nós criamos nossos filhos. E os nossos filhos vão ter que aprender do começo, aqui de 2, 3, 4 anos de idade, que mentira é pecado, que mentira é errado, e vamos ter que ensinar a usar a língua corretamente aqui. Então, a autoridade máxima do país, ela é refletida no futuro, no que nós fazemos com os nossos filhos hoje. Isso mesmo. Então, olhe, talvez é engraçado. Vamos ficar honestos. Às vezes parece engraçado. E nesse caso, por favor, coloque seu filho em um canto e vai para outro canto onde ele não pode ver ou ouvir você. Sim. E rir. Ou calmar. Nós já falou, se você está com raiva, não disciplina, não dar correção, esse não é certo. Não em raiva e também não rindo. Porque eles queriam agradar você. Todo mundo gosta de ver outras pessoas rindo. Então, se você fica rindo em frente deles, eles vão continuar essa atitude, pensando que é engraçado. Então, você está ensinando o seu filho a te agradar. Como? Mentir. E através da forma errada dele comportar, se nós estamos sempre rindo do mau comportamento dos nossos filhos, nós estamos ensinando os nossos filhos que isso é o que nos agrada. E eles querem nos agradar. Sim, tem a nossa parte pecaminosa, e eles sim querem cobrir um monte de coisas, mas ao mesmo tempo eles querem nos agradar. E quando nós estamos sempre rindo das coisas pecaminosas que eles estão fazendo, incluindo a mentira aqui, nós estamos criando um monte de filhos que querem nos agradar e que vão continuar a fazer isso, e vai melhorar a sua capacidade nessas áreas, e no futuro vamos ter um monte de problemas nas nossas mãos. Sim. Outro problema é quando eles respondem errado de você. Não, eu não gosto de você. Esse nunca deve sair da boca do seu filho. Eu não gosto de você. Você é chato. E eu não estou falando dos jovens. Sim. Eu estou ouvindo mais e mais e mais nas criancinhas pequenininhas que quase não sabem de conversar direitinho. Está falando, eu quero, é meu, eu não gosto de você, eu não amo você. Esse nunca deve ser aceitado. Razão. Se eu deixo isso quando eles são pequenos, eu vou ter jovens terríveis. Sim. Tem a razão que hoje em dia os jovens está terrível. Ninguém queria ficar com jovens mais. Não deixe os seus filhos questionar a sua autoridade ou questionar os mandamentos que você passa para eles. Nós já falamos da importância de ensiná-los a obedecer, e quando nós falamos uma coisa, não é para eles fazer, não é o tempo de ensinar, não é o tempo de raciocinar com eles. Não discuta com seu filho. Ele precisa obedecer, e enforce isso. E também não deixe ele responder para você. Quando você fala uma coisa para ele fazer, a pergunta por quê não é apropriada nesse momento. Você falou para ele fazer uma coisa, ele deve fazer essa coisa, e já vemos que precisa ser imediatamente, completamente, com uma boa atitude.
E quando nós deixamos que fica saindo da boca dos nossos filhos mentiras e questionamento da autoridade, questionamento dos pais, ou como a minha esposa também estava falando, contra os pais, pior ainda, nós temos que parar isso, nós temos que disciplinar isso, nós temos que cessar que essas coisas saiam da boca dos nossos filhos. E isso começa infelizmente, se nós deixarmos, começa nos 2, 3, 4 anos, e se nós não resolvermos é claro, é um processo, né? Temos que continuar a trabalhar em cima disso. Mas se nós não paramos, se nós não já começamos com 3, 4, 5 anos de idade, quando eles são jovens, eles não vão ser controláveis. Sim. Vão ser um monte de rebeldes que você não vai saber o que fazer com eles. E tudo começa com 2, 3 anos de idade. E nós estamos, infelizmente, vivendo em uma sociedade assim hoje em dia. Sim. Os adultos de nossa época não treinavam adultos novos. Sim. Que nós temos adultos agora de 20 anos até 30, que eles são tão feios, tão desrespeitosos, Sim. que a vida é incrível. E imagina a próxima geração. É hora para nós, dentro da igreja, de ficar em pé e falar: não, vai parar aqui. Esse vai parar aqui. Sim. Pelo menos na minha família, daqui para frente, eu não vou deixar isso, Sim. não. Então, outra coisa é de você, mamãe e papai. Deve se perguntar se seu filho está falando assim, onde ele pegou essa ideia? Pegou de você? Muitas vezes sim, infelizmente. Nós temos que, vamos voltar para esse pensamento que minha esposa está falando no momento, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a não mentir, e também temos que ensiná-los a ter um respeito, temos que ensiná-los as palavras obrigado, por favor, e todas essas coisas. E que nem a minha esposa está falando, eles aprendem isso muitas vezes do nosso exemplo. E como pai, como marido, quando foi a última vez que você, ou até eu, quando foi que eu agradeci a minha esposa pela refeição? Ou agradeci a minha esposa pelo café da manhã, ou pelo café da tarde, seja o que for? Quando foi a última vez que eu pedi com por favor, pode me pegar um café? Enfim, nós como pais, nós como autoridades, nós também temos que usar as nossas Bíblias, sabe? Bíblias não. Também precisamos. Mas as nossas línguas, sabiamente, porque os nossos filhos estão observando, eles estão aprendendo. Sim. E nós precisamos seja cuidadoso do que nós estamos falando. Quando o celular liga ou alguma manda uma mensagem e você não quer atender, é possível que você fala: fulano não é aqui, quando fulano está sentado ao lado de você. As crianças estão vendo isso e falam: tá bom, mentira não tem problema. É mentira branca. Não existe mentira branca. Pecado é pecado, Sim. pecado, ponto final. Sim. Mentira é, interessantemente, mentira é listado com assassino. De coisas que Deus odeia. Sim. Então, essa é uma coisa séria. E também, por exemplo, o outro dessa coisa de desrespeito, quando você está criticando o seu pastor por tudo que ele faça, seus filhos estão vendo isso e estão pensando: então, o pastor não vale, a igreja não vale. Que susto que quando eles são jovens eles desaparecem Sim. da igreja. E nós temos um problema enorme com Sim. isso. Você questiona o que o pastor diz do púlpito, você questiona o que a Bíblia diz, os seus filhos vão questionar você. Mas nós temos que, primeiramente, ser o exemplo correto e também ensinar drasticamente os nossos filhos corretamente aqui. Sim. Agora, quando esse começa, imediatamente para com isso, ok? Ok. Lembra, nós falou. A primeira vez, quando seu filho de 2, 3 anos de idade começa não, esse tipo de coisa, você precisa treinar. Sim. Ok? Você precisa, não, você não vai falar assim comigo, você vai compartilhar e mostrar respeito. A segunda vez que ele fez, já é correção. Sim. Já.
Não fica explicando, como ele disse, raciocinando, falando, não. Lembra que eles precisam aprender de obedecer imediatamente. E se você está lá falando, se você faz isso mais uma vez, espera até seu pai chega. Ok, para com isso. 1, 2, 3, não. Faz a correção imediatamente. Uma coisa que nós fez, e eu sei que vai ter pessoas em pânico sobre isso, ok? Eu entendo isso. Mas o barra de sabão, coloca na língua 2, 3 vezes, guarda por alguns segundos. Deixa o gosto ficar na língua, Sim. eles precisam ter aquele gosto horrível para lembrar. E eles vão lembrar que você fez isso, mas tem que ter uma consistência também na sua disciplina. Mas eu acho que nós fez isso nós fez o quê? 2 vezes máximo. É um pouco. E foi o fim? Não precisa fazer. Quando a disciplina é correta, eles aprendem rapidamente. Sim. E deixe-me falar isso. Eu sei que vai ter pessoas que vai ficar em pânico agora. Você não pode falar isso no Brasil, é contra a lei. Mas você não consegue viver com seu filho? Tem mais que está... O número de mais que está abandonando os filhos hoje em dia é absurdo. E até os avós não querem mais. Sim. Gente, é hora para nós ficar em pé e falar, ok, o governo, me desculpe, mas você não tem a mínima ideia do que você está falando. Eu preciso controlar meu próprio filho. Você não está me ajudando. Você está me atrapalhando. Meu filho é mais importante do que seu governo. Sim. E a Bíblia, se a Bíblia é a favor de algo, não importa o que o homem fala, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. E nós vamos no futuro ensinar como disciplinar corretamente os nossos filhos. Mas é uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer e devemos fazer, indiferente do que os outros estão falando. E isso tem que, enfim, como a minha esposa está falando. Agora, a língua dos nossos filhos, se não começarmos a tratar, não começarmos a ensinar, e deixa eu falar que só ensinando, só falando, fala a verdade, só ensinando eles a falar as coisas corretas não é suficiente. Nós somos pecaminosos, nós temos uma carne pecaminosa, nós queremos seguir a nossa carne e a mentira vai sair. Não vai ser só porque nós falar a verdade sempre que eles não vão mentir. Mas nós temos que estar em cima disso e estar atento também. Como minha esposa estava falando antes, do que está vendo, como é que eles estão falando, seja mentira, seja respondendo aos pais, seja o que for. Sim, nós como pais muitas vezes somos exemplos, mas também temos que estar ciente das outras coisas que estão influenciando os nossos filhos. Sim. Os desenhos, sim, muitos desenhos são criados para criar desrespeito e rebelião nos nossos filhos. E nós como os pais não estamos nem ouvindo, não estamos nem assistindo os desenhos para ver o que eles estão vendo. É um desenho, então tudo bem, não tem problema. Não pode confiar. Sim. Você tem que estar bem ciente do que seus filhos estão vendo, o que eles estão ouvindo. A escola, outro lugar que vai influenciar horrivelmente. Deixa eu simplesmente falar, a educação domiciliar é a melhor forma. Talvez no futuro a gente ensine mais sobre isso. Mas a língua do nosso filho, nós temos que pegar e controlar. E sim, vai ser uma batalha o resto da vida deles, da mesma forma que é a batalha para mim. Sim. Eu não sou tão... eu não uso a minha língua como eu devo sempre. Eu não agradeço a minha esposa como eu devo sempre. Eu não trato as outras pessoas com a minha língua como eu devo sempre. E vai ser um processo da vida inteira. Mas nós temos que começar a trabalhar em cima deles já quando eles são novos, 2, 3, 4, 5 anos de idade. E parte disso, desligue sua televisão. Sim. Eu não posso falar o suficiente. É incrível como eu entre casas e a televisão é ligada quase 24 horas por dia. Então, você precisa desligar sua televisão. Presta atenção. Nós vai ter uma sessão especificamente sobre treinamento, como se chama isso? Eu não sei certo, mas nós vamos falar sobre isso na frente. Tá bom. Cuidado com isso.
Muito obrigado por estar conosco por mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Espero que você se junte a nós na próxima semana. Deus abençoe.